Sabe aquelas birras no chão dos supermercados ou então aquele choro incontrolável no shopping? É sobre esse tipo de desobediência que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, o nosso tema de hoje é 4 dicas de como lidar com a desobediência das crianças fora do ambiente familiar. Primeira dica é: não ceda às birras. Alguns pais, quando estão no meio das pessoas, ou seja, estão em público com as crianças e elas começam a fazer birra, tendem a simplesmente ceder ao que a criança está pedindo para fazer. Primeiramente porque ficam envergonhados, porque realmente tem aqueles olhares de julgamento das outras pessoas, ou então é porque eles não querem se estressar com a criança naquele momento e acabam cedendo aos pedidos que as crianças estão fazendo. Mas a nossa primeira grande dica é justamente sobre isso. Você não deve ceder às birras. A nossa segunda dica é: não meça força com as crianças. Medir força com as crianças ou com os adolescentes enquanto eles estão no momento da birra só vai fazer com que a situação seja ainda mais constrangedora e desgastante. O ideal a se fazer nesse momento é manter a calma e entender por que está acontecendo esse tipo de atitude ou por que o adolescente está fazendo esse tipo de desobediência justamente naquele momento. A nossa terceira dica é: não use violência física ou verbal. O descontrole emocional faz com que os pais tenham atitudes desagradáveis com os filhos e muitas vezes levando-os a ter atitudes de violência verbal e física com as crianças. Expressões raivosas, gritos ou socos na mesa não vai fazer a criança ou o adolescente parar a birra para te escutar. Isso só vai fazer com que a relação de vocês seja ainda mais fragilizada e que essa situação fique ainda mais constrangedora. Então vamos para o nosso quarto dica. Mas antes da gente entrar nessa dica, eu queria avisar que eu deixei também uma dica bônus no final desse vídeo para vocês. Quarta dica: distraia o foco da birra. Ou seja, quando a criança estiver fazendo birra no meio do supermercado ou no meio do shopping, vale mais você tirar a atenção e o foco do que a criança está fazendo. Como que você vai fazer isso? No momento da birra, você vai chamar a atenção para alguma outra situação que está acontecendo, fazendo com que a criança entenda que aquela birra ou pirraça naquele momento não é importante para você, ou que ela não vai conseguir algo simplesmente porque está fazendo aquela birra ou pirraça. E a nossa dica bônus é: não crie exceções às regras. Muitos pais acabam que criam regras para os filhos, explicam exatamente o que elas podem ou não fazer, mas no momento da birra, no momento da pirraça, acaba cedendo aos choros e aos pedidos das crianças. Você não pode em nenhum momento fazer isso, porque senão o seu filho vai entender que ele consegue qualquer coisa que ele quiser simplesmente com o choro ou com as birras. E não é isso que nós queremos, não é mesmo? Então, eu acho que vocês conseguiram perceber que muitas vezes as pirraças e as brigas, elas têm um pouco de fundo emocional, ou seja, é algum tipo de situação que a criança ainda não conseguiu entender que existe uma regra, um conceito ou uma rotina, algo a ser seguido. Nesse tipo de abordagem, nós procuramos fazer com que os pais possam entender mais os seus filhos e assim todos sairão ganhando. Então, se você já passou algum tipo de situação com o seu filho no shopping ou em algum lugar, deixe aqui nos comentários qual a sua atitude para conseguir contornar essa birra. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aqui o seu like no nosso vídeo. Até mais!